Quando pensamos em mulheres nos quadrinhos, rapidamente a imagem da Mulher Maravilha vem à mente. Mas quem são as super-heroínas da vida real que ilustram, colorem e roteirizam as HQs? Descubra quem são e quais desafios elas enfrentam na busca por visibilidade e reconhecimento no universo das artes gráficas. Hoje é quinta-feira, 18 de agosto. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje a Rafaela traz pra gente como tema a participação das mulheres nos quadrinhos. É isso mesmo, Giovana. E para entregar, eu fico muito feliz de integrar a equipe aqui do Espaço PUC, agradeço a oportunidade. E hoje no primeiro programa nós vamos abordar os desafios e progressos das mulheres na produção de HQs. Aqui em BH nós temos uma grande variedade de trabalhos que vão do infantil ao feminista. Além da variedade de temas, a forma de publicar as criações também é diversa. São fanzines, novelas gráficas em livros físicos, páginas no Facebook, blogs e muito mais. E há diversidade de conteúdo no trabalho das quadrinistas brasileiras, não há dúvida. Mas o espaço para homens e mulheres no mercado gráfico é o mesmo? As produções femininas encontram reconhecimento? Essas e outras perguntas a gente responde agora na reportagem. Por mais de 100 anos, as mulheres têm atuado nos quadrinhos, mas suas identidades não eram reveladas. Durante a primeira metade do século XX, as artistas utilizavam pseudônimos masculinos ou andrógenos para conseguirem ser publicadas. Nair de Tefé, primeira cartunista do Brasil, usava o nome Rian para ter os trabalhos reconhecidos. As habilidades gráficas de Nair eram vistas como excêntricas pelo pai, o Barão de Tefé, que não apoiava as caricaturas da filha. Geralmente, e assim, não é brincadeira. Eu falo, o que você é? Quadrinista, é legal. Ou me pergunto, sei lá, o que é? Ou então pergunto, mas legal, mas você também trabalha, assim? Apesar de poder assinar os trabalhos com o próprio nome, as mulheres agora encontram outros desafios, como a falta de reconhecimento dentro da profissão, tendo que provar que são capazes constantemente. Eu sinto que eu tenho que provar o tempo inteiro que eu mereço estar ali, sabe? E a gente se desculpa muito por isso. A gente sempre acha que a gente é um pouco menos, que a gente podia estar fazendo mais e tal, e a gente nunca pensa que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Outro ponto reforçado por Rebeca é a presença dos estereótipos de produção, alimentados pelo mercado de quadrinhos. Existe esse ponto de que dentro do mercado de quadrinhos e o mercado editorial no geral, a mulher ela ainda é muito colocada em nichos. Então essa questão de mulher produz coisa para criança, né? Mulher produz trabalho para outras mulheres, né? Então existe um pouco essas restrições que acabam podando o nosso espaço ali dentro, né? A gente quer fazer trabalhos de quadrinhos, a gente não quer fazer trabalhos de quadrinhos porque nós somos mulheres, né? Eu acho que o mercado ele está se adaptando, ainda não o suficiente. A quadrinista Rebeca Prado distorce o estereótipo nas tirinhas Navio Dragão. Não se engane, apesar do traço delicado, a protagonista tem personalidade forte. O Navio Dragão ele não é um quadrinho infantil. Se você ler, você vai ver que ele pode ser muitas coisas menos infantil. Inclusive eu recebo várias reclamações, às vezes de mães que compram e falam, mas meu filho está aprendendo umas respostas, eu posso fazer, eu não vendo como infantil. Né? As pessoas elas têm um pouco essa associação, né, de o traço mais bonitinho, mais fofinho e mulher fazendo, infantil, né? E não é, ele é um quadrinho, ele é genérico, ele é para todo mundo. A minha pesquisa na faculdade inteira foi dentro de criação de personagem. E o personagem que eu sempre achei mais fácil de criar era alguma coisa que fosse mais próxima de mim. Então eu pensei, fisicamente, algumas características que fossem mais acessíveis, que eram algumas características minhas, né? Então, cabelo, ser mais baixinho, o dente meio quebrado e tal. E em termos de personalidade, eu queria fazer uma coisa que justamente contrastasse com isso,
mas não necessariamente de um jeito forçado. Então eu falei assim, como que eu vou fazer com que ela seja assim e não seja forçada? Então eu quis trabalhar dentro do universo viking, que é um universo mais bruto, né? Então eu fui pegando esses aspectos todos assim e juntando até formar um personagem só. Da jovem guerreira viking às super-heroínas das grandes HQs, a quadrinista e professora de narrativa visual, roteiro e criação na Casa dos Quadrinhos, Carol Cunha, ressalta mudanças positivas na representação de personagens femininas nos quadrinhos. Você vê uma mudança cada vez maior, né? Principalmente nas grandes editoras, você tem um cuidado, né, para trabalhar com essa representatividade. Você está começando a ter esse cuidado, começando a ter um pouco mais de atenção, né? Então você vê, por exemplo, a Miss Marvel, que é a Kamala Khan, né, que é uma personagem que é extremamente real dentro de um contexto de super-heróis, mas ela tem um reflexo muito grande no contexto de representar uma menina de verdade. Carol Cunha percebe movimentos sociais e quadrinhos convergindo, mas alerta que para o mercado essa união não vem de maneira gratuita. Eu acho que tem essa mudança de paradigma que as minorias estão trazendo, né, que elas estão apontando, mas ao mesmo tempo eu acho que não vão ser ingênuos, tem uma questão também mercadológica. Eu acho que as editoras também estão sacando que é muito mais interessante comercialmente para elas pensar em trazer essas minorias para dentro do mainstream do que simplesmente ignorar. Elas estão percebendo que o quadrinho que elas fazem não é só para aquele público específico, tem um público muito maior a ser alcançado. Como a Rebeca Prado e a Carol Cunha mostraram na reportagem, as mulheres estão conseguindo maior visibilidade e, com ela, a inserção das minorias nas histórias em quadrinhos, além da quebra de alguns estereótipos. Mas como elas mesmas apontaram, apesar do mercado estar mais aberto, ainda há muito o que ser feito. E para aprofundar a discussão sobre o papel das mulheres nos quadrinhos, tanto nas representações dentro das páginas quanto na vida real de criadoras e leitoras, recebemos Laura Taide, quadrinista e advogada. Temos também no estúdio Samantha Coan, que é uma das criadoras do coletivo Ladies Comics e é designer gráfico. Boa tarde, meninas, sejam muito bem-vindas no programa. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Bom, e como que começou esse interesse pelos quadrinhos? Bom, meu interesse vem da vida toda, da infância. Desde criancinha eu lia muita Turma da Mônica, muito gibi, só que eu nunca encarei isso como uma carreira profissional, eu não tinha nenhum exemplo, né? Na minha família não tinha nenhum artista, eu não conhecia nenhum artista enquanto eu estava crescendo. Então foi uma coisa que desapareceu das minhas ambições e até das coisas que eu gostava de fazer. Eu parei de desenhar, parei de ler quadrinho por muito tempo enquanto eu graduava em Direito. Aí depois, já trabalhando na área, acabou que eu voltei a ter contato com o quadrinho brasileiro especificamente e independente, através de Facebook, redes sociais e tal. E eu achei muito legal a nova abordagem que a galera estava dando, porque eram coisas de gente da minha faixa etária, eram assuntos que me interessavam. E tinha muita mulher produzindo, não tantas quanto hoje, elas estavam começando ainda. Mas foi algo que me incentivou muito. Aí eu comecei a desenhar minhas próprias tirinhas e aí essa galera me deu muita força para publicar. Eu tive uma resposta muito boa do público e acabou que eu comecei a fazer isso paralelamente como um hobby e eventualmente se tornou a minha profissão, porque começaram a aparecer propostas, ideias. As redes sociais têm esse poder, né, de serem a nossa vitrine assim, para o mundo todo. Então acabou que eu, apesar de não desgostar do direito, resolvi investir nessa vontade que ficou todos esses anos escondida. Bem, eu não comecei com Turma da Mônica. Meu interesse, na verdade, veio com mangá. Então, são quadrinhos do Japão. Então, a partir dos meus 14, 15 anos, eu comecei a buscar, a ler sobre essa cena, assim. Mas acabou que, consequentemente, depois de uns bons anos, aí eu encontrei a Mariama, onde que eu não sou quadrinista, né? Então, no caso,
Eu faço mais vídeo falando sobre mulheres nos quadrinhos, escrevo para o site Ladies Comics, que hoje é coletivo. E Laura, como que é essa história de advogada por profissão, desenhista por teimosia, acabou indo para o direito mais pela família e depois que o quadrinho chegou, como que foi na família absorver isso? Foi tranquilo? Então, foi estranho, porque eu não sabia que isso podia ser uma potencial carreira, era coisa que eu amava fazer, mas todo mundo sempre achou bonitinho e me perguntou o que eu ia fazer da minha vida, como se fossem coisas separadas. Então, foi por motivos familiares, a minha família tem várias gerações de advogados, e eu era estudiosa, então passei no vestibular e achei a faculdade interessante. Na verdade, até hoje eu me interesso muito por direito. Gosto de discutir sobre o assunto, pesquisar, e eu trabalhei por 3 anos na área, né? Mas começaram a aparecer esse interesse que estava latente em mim, voltou e aflorou com tudo em 2013, né? Porque, como eu expliquei, eu comecei a ler quadrinho nacional e aí isso me abriu os olhos para todo tipo de quadrinho diferente de Turma da Mônica. Não era mais quadrinho infantil, era mangá, era Sandman, era quadrinho americano. Super-herói nunca foi muito a minha praia, mas quadrinho biográfico, assim. Então, comecei a produzir, começaram a rolar propostas e eu acho que a minha família, no fundo, sempre soube que um dia esse lado meu ia prevalecer, porque eu realmente sempre gostei muito e sempre falei muito nisso e fui muito empolgada com isso. Então, quando eu falei, eu acho que eu vou parar, vou sair do escritório e vou começar a cursar design e eu vou me dedicar a isso. Aí eles falaram, tudo bem, vai lá, segue seu sonho. Mas eu até comentei isso no Ladies Comics, porque esse assunto surgiu numa das mesas que eu participei lá. O reconhecimento mesmo acabou vindo porque tá acontecendo, a mídia mesmo tá dando mais atenção para esse tipo de trabalho. Então eu já dei entrevista para jornal aqui, eu já dei entrevista para outras emissoras. Então essas coisas acabam que a minha família, lá em Manaus, eles veem isso e eles pensam, nossa, isso é de verdade, isso não é uma criancice, existe mesmo, isso é uma profissão mesmo. Então eu acho que tem esse lado também, eu acho que o mercado realmente está se abrindo e as mídias não conseguem mais desviar os olhos. Esse é um movimento muito forte que está acontecendo agora, então tem esse reconhecimento que também tá vindo junto. A introdução do assunto está bem legal, gente, mas a gente vai fazer um intervalo por agora. Bom, e no próximo bloco nós vamos falar de um evento que atraiu muitas quadrinistas da capital mineira. Não saia daí! Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje o tema é Mulheres nos Quadrinhos. E uma iniciativa bem legal do coletivo Ladies Comics é o Encontro Ladies Comics, um evento com debates, oficinas e feira gráfica que busca firmar a memória das mulheres no cenário das HQs. E recentemente aconteceu a 2ª edição em BH e dessa vez com uma parceria do Festival Internacional de Quadrinhos. E quem conta mais sobre essa dobradinha é o coordenador do FIC, Afonso Andrade. O Festival Internacional de Quadrinhos, ele desde já algumas edições, ele vem trabalhando no sentido de que o festival ele traga mais representatividade dentro do evento, né? Então o festival já vem trabalhando no sentido de ter uma presença maior, né, da questão feminina, LGBT, dos negros. Então a parceria do FIC com o Ladies Comics, ela foi natural para o festival e para a prefeitura, porque já é uma política pública, inclusive, né, da Fundação Municipal de Cultura e da prefeitura buscar essa representatividade. Então as meninas estavam realizando o 2º encontro e o festival veio então ser parceiro para que o encontro pudesse ser realizado da melhor maneira possível, com maior qualidade, e veio de encontro justamente então esse nosso objetivo. A curadoria ela foi toda feita pelo coletivo Ladies Comics, né, pela Samantha, a Samara e a Mariama. Nós não quisemos, né, o Festival FIC ele não entrou na parte da curadoria justamente por entender que essa curadoria ela deveria ser totalmente feita pelo coletivo Ladies Comics. Bom, Samantha, e como que foi o processo de construção da 2ª edição do Ladies Comics? Bem, é um processo que vem bem antes de 2016, porque já faz 6 anos que o Ladies Comics já existe. E o primeiro, só para explicar um pouco o que é o Ladies Comics, né? Primeiro começou como um site, com uma ideia mais de leitor, de falar onde que estavam essas mulheres fazendo quadrinhos, produzindo.
não era visto aqui no Brasil esse tipo de divulgação, e a Mariama Fonseca percebeu que era uma ótima ideia para ter um blog para falar na internet, né? Então, a partir daí, a gente começou um processo de falar de quadrinhos que a gente gostava. Então, foi um processo bem natural, assim. Então, acabou que em 2013, a gente foi amadurecendo quanto coletivo. Então, a gente foi impulsionado até pelo grande movimento que a gente viu de novas autoras surgindo. Então, a gente viu que a gente estava sendo uma ferramenta para a divulgação dessas autoras. Então, assim, em 2013 a gente fala que a gente virou de fato um coletivo e não mais um blog ou um site que só fala o que a gente quer, mas tem um propósito social muito maior. Então, a partir daí a gente começou a ter algumas ideias. Numa dessas era para fazer o primeiro encontro. O primeiro encontro aconteceu em 2014, aqui em Belo Horizonte, que foi para o financiamento coletivo. Inclusive foi o primeiro do Catarse, que é um crowdfunding, que foi para acontecer um evento de quadrinhos no Brasil. Então a gente conseguiu também ser o primeiro encontro que fala sobre essa temática na América Latina. Então a gente conseguiu avançar as discussões, por mais que ainda elas eram primárias, porque no primeiro a gente falou sobre transgressão na representação feminina nos quadrinhos. Nesse segundo encontro, a gente começa a avançar e mesclar uma série de mesas que antes a gente não veríamos. Por exemplo, de mães, falando sobre quadrinhos, que foi uma mesa extremamente interessante de falar desse processo, principalmente de uma mãe solo, sabe? Então, a gente trouxe mulheres de fora, da América Latina, que era para se aproximar mais dessa... que a gente tem nossos irmãos, mas a gente não sabe. Assim, essa limitação de línguas não possibilita essa aproximação. Então, a gente quer começar a integrar mais autoras até para elas serem divulgadas, e conseguimos divulgar também para as editoras e inclusive para os eventos de quadrinhos, porque a gente percebeu que no primeiro a gente acaba influenciando outros eventos como o FIC, de trazer autoras novas, que às vezes não são conhecidas pelo pessoal da própria curadoria do FIC. Então a gente já sabe que tem algumas que eram convidadas nossas, já vão estar na próxima edição do FIC, e isso é realmente muito estimulante, fazer esse trabalho. A internet é um facilitador para vocês. Vocês chegaram a ter mais de 20 mil curtidas no Facebook. Sim. E também vocês ganham retorno. Uma coisa legal que a gente notou foi que a Jojo Miranda, ela fez umas ilustrações do encontro Ladies Comics com algumas frases, e a gente vai passar agora algumas para o pessoal de casa poder acompanhar, que é a opinião de quadrinistas, e elas deixaram algumas frases icônicas, assim, e a Laura até participou e tudo. Qual que é o retorno que você percebe disso, do público pela internet e tudo? Eu acho que onde que o maior público do Ladies é o que está na internet, é inevitável. A gente faz esses encontros para a gente aproximar esse pessoal que está meio cada um na sua cadeira ali produzindo ou lendo sozinho. Então eu acho que sem a internet, sem a mobilização e apoio de até grupos que, como a Laura Taide participa, tipo Mandíbula, estimula muitas meninas a fazerem quadrinhos. Então eu acho que a internet é o canal para as meninas começarem a se posicionar e se divulgar. E como autora também a internet foi imprescindível. Eu comecei a publicar na internet, foi lá que eu consegui ter o retorno dos meus primeiros leitores, e eles podem se comunicar diretamente comigo. E eu vejo que isso é uma tendência enorme hoje em dia, tanto que as editoras hoje em dia prestam atenção nos autores que começam a fazer sucesso na internet, começam a publicar esses autores. Justamente por isso, porque lá tu tem toda a liberdade, então tu pode produzir um material completamente novo, que a grande mídia, as grandes editoras ainda não se sentem confortáveis, ou então ainda não pararam para pensar que pode ser uma boa aposta. Então eles não precisam apostar, porque eles já estão vendo que você tem muitos seguidores, que a sua abordagem é boa, que, enfim, você tem um apelo. Então eles conseguem também descobrir novos autores a partir daí. Gente, e qual que é a importância de festivais como o FIC? Bom, o FIC é sensacional mesmo a partir do momento em que ele reúne autores do Brasil inteiro. E é um clima muito bom, porque ele começa no início da semana, assim, durante a semana, né? No final de semana tem mais movimento de público. Antes não. Então acaba que os autores conseguem conversar muito entre si. Muito projeto nasce a partir desses diálogos entre autores no FIC, desenvolvem a partir desses encontros também.
autores do Brasil inteiro, né? Que tem agora a possibilidade da internet para se reunir e fazer projetos juntos. E o FIC também tem uma coisa muito legal, que é a rodada de negócios, que é quando os autores podem levar portfólios, autor, desenhista, roteirista, para que editoras grandes possam analisar, avaliar, dar um feedback. Então, tu fica sabendo pontos em que tu tem que melhorar, ou então tu consegue fazer um contato ali importante para tua carreira. Então, tem muito isso. Para o profissional, eu acho fantástico. Eu acho até que o FIC, ele se destaca porque ele é um grande estímulo para independente, porque a maioria no Brasil, principalmente as mulheres, elas se publicam de forma independente. Então, eu acho que isso abre uma margem e a gente vê que cada edição tem mais mulheres participando. Então, isso aí é uma grande... impulsiona, né? E eu queria até falar sobre isso, assim, como que você falou que por ser, as mulheres geralmente dominam mais esse cenário independente, assim, como que é para a mulher se inserir no mundo dos quadrinhos? Vocês acham que tem preconceito das editoras, do público, alguma coisa assim? No início da minha trajetória como artista, eu senti, não preconceito, mas uma falta de credibilidade por parte de autores homens que já estavam há mais tempo nessa estrada. Isso porque era meu primeiro grande evento, foi a Feira Plana em São Paulo em 2014, no início de 2014. É uma feira grande que tem um grande espaço para independentes e eu tava com muita menina, eu tava num coletivo gigante que foi o ZNXXX, foi a minha primeira publicação mesmo. Então, e era exclusivamente para mulheres e elas queriam abrir esse espaço nesse meio independente e na época eu não entendia o porquê. E nesse evento eu meio que entendi. Primeiro que a gente quase não via mulher em outras banquinhas e quando a gente ia conversar com outros artistas, às vezes a gente levava uma cantada, em vez de ser levado a sério. Então foi um pouco opressivo, mas hoje em dia eu já acho que o cenário está bem diferente, porque a presença feminina, por iniciativas como Ladies, por essas iniciativas coletivas que têm acontecido principalmente entre artistas mulheres, eu vejo que agora a gente se posicionou, a gente está se posicionando cada vez mais, mas a gente já chegou num ponto em que nós somos levadas a sério, nós somos convidadas para participar de antologias e, enfim, coisas de gente grande, de eventos, sabe? Mas foi um processo, viu? E de onde vocês acham que vem a maioria dessas meninas? Elas são estudantes, levam o quadrinho como profissão, levam mais como hobby? Como vocês percebem o cenário assim? Eu acho que a partir de quando surgiu o ZNXXX, que foi lançado acho que em 2013, né? Eu acho que ali era muito... boa parte delas era muita experimentação. Eu acho que se a gente for atrás dessas mesmas meninas que publicaram, eu acho que aí a gente pode questionar se elas de fato querem se profissionalizar. Então eu acho que tem que pesquisar de fato se existe uma profissionalização desses autores. Eu dou o exemplo do ZNXXX porque teve muita menina nova. Então, assim, impulsionou muita gente, como a Aline Lemos, a Laura Taide, e a gente vê elas aí, produzindo, publicando em editoras, sabe? Então... Laura, você lançou seu primeiro quadrinho agora, o Arquipélago. Como que está sendo essa experiência de publicar uma novela gráfica? Nossa, e o interessante é que agora eu vou lançar outro quadrinho por uma editora, na verdade é parte de um livro, que vai ser o livro da Capitolina, e eu tô tendo essa experiência, né, de ter participado de um lançamento do meu quadrinho solo, que foi com uma editora pequena de Natal, e na verdade é tão pequenininha que nós conseguimos virar amigos muito próximos. E de estar participando de um lançamento com uma editora bem grande, com a qual eu quase não tenho contato, porque existem várias etapas burocráticas para conversar com eles, assim. Mas é uma experiência maravilhosa, porque o papel é maravilhoso. O papel nunca vai morrer. O papel é uma outra experiência. Tu pode explorar o material, o tamanho, as cores, de uma forma que a internet não proporciona. A internet, incrível, ela não tem barreiras. Mas eu acho que o papel continua tendo a sua importância, especialmente no quadrinho, sabe? Bom, meninas, nosso tempo está acabando, mas para finalizar, assim, quais dicas vocês têm para quem está começando agora? Postar. Tipo assim, pôr no mundo, fazer e postar mesmo. E se depois tu ficar com vergonha porque daqui a 3 anos tu vai achar aquilo horrível, deleta. Mas assim, o importante é começar a se posicionar, mostrar a tua cara, começar a conversar com as pessoas, porque isso vai te dar força. A resposta do público vai te dar força. E o movimento de quadrinhos feitos por mulheres está num momento de muito acolhimento. A gente está se impulsionando muito. Então, eu acho que é uma boa hora para começar e chegar longe. E você, Samantha? Eu falo quase a mesma coisa que a Laura, assim, não ter timidez,
tentar entrar em grupos no Facebook, que são lugares que você pode postar e pedir um feedback do que acham do roteiro, do desenho. E as meninas, elas trocam, sabe? Pode mandar e-mail para o Ladies, mandar mensagem inbox, a gente está para ir, para ser usada, para isso. Muito obrigada, gente. A conversa foi bem proveitosa. Voltem quando quiserem. Sejam sempre muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada. Mas antes de finalizar, a Clara Serra tem um recado pra gente. Boa tarde, Clara. Oi, Rafa e Giovana, pois é, amanhã tem Espaço Cult aqui na tela da PUC TV e TV Horizonte. Eu vou receber o cantor e intérprete Fred Reis. O novo álbum dele em homenagem ao Clube da Esquina está imperdível. Eu espero vocês aqui na telinha da PUC TV. Tchau! Muito obrigada, Clara. Bom, recado dado, amanhã é dia de Espaço Cult, mas na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde. Espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail do programa, espaçopuc@pucminas.br, e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. Na próxima quinta eu estou de volta com mais Repórter PUC. Até lá, tchau!